a gente está numa situação horrível no Congresso. Esse Congresso Nacional que saiu da eleição de 2022, porque a gente elegeu o Lula, a gente conseguiu vencer o Bolsonaro, vencer a aliança que apoiou o Bolsonaro, mas a vitória não foi correspondente no Congresso Nacional. Infelizmente, os partidos do Centrão, que tiveram muito dinheiro por conta do orçamento secreto que eles mantinham no governo Bolsonaro, muito dinheiro para a campanha desses caras, e também uma votação expressiva no campo da extrema-direita. Isso fez com que surgisse um Congresso Nacional de 2022 muito mais conservador do que era o Congresso que estava com o governo Bolsonaro, inclusive. A gente depende muito do Congresso. A gente deu 3 ministérios para a União Brasil que nem vota com a gente. Essa que é a coisa muito louca. Então, o governo está muito rendido. É o partido do Kim Kataguiri, né? Vamos deixar claro. É o partido do Kim Kataguiri, para você ter ideia. Exato. Foram uma série de derrotas para que a gente pudesse aprovar o marco fiscal, e nem era o marco fiscal que o governo colocou assim 100%. Ele foi alterado, até o Fundeb ficou no teto de gastos do marco fiscal. Aí. E o Lula fez, inclusive, uma fala, se eu não me engano, na Fiesp, essa semana, que ele falou assim, gente, é um jogo. A gente perdeu na Câmara e a gente vai fazer política. E fora da política vem o que tinha antes. É que assim, beleza, eu entendo isso. É lógico, é pragmático. Não, o Congresso é um poder, o Executivo é um poder, o Legislativo, o Judiciário, são todos poderes e tem a relação entre eles, cada um tem a sua autonomia e tudo mais. E a gente perdeu, é um Congresso conservador, é um Legislativo conservador. Só que a gente não consegue comunicar isso. O governo apanha muito, a gente está apanhando muito. A gente vê o noticiário da semana, parece que, o governo perdeu tudo. Porque eu vejo algumas forças, de esquerda principalmente, né, e outras de direita, que parece que analisam o governo Lula como se o governo Lula fosse um governo de esquerda. Então, eu acho que a referência está um pouco equivocada. A gente tem que trazer a análise para a referência correta, porque senão a gente acaba perdendo um pouco a noção de tempo e espaço. Como você disse, o governo Lula não será um governo de esquerda. O governo Lula tem partido de esquerda, como o PT, por exemplo, que é o maior partido de esquerda do Brasil, e que ia tentar influenciar dentro do governo. Então, eu acho que essa é a referência correta. Outra referência importante foi o que você falou na sua fala, que é olhar para o Congresso. O Congresso Nacional que foi eleito não é um Congresso do governo Lula. A aliança ampla que o Lula fez, que venceu a eleição, não venceu a eleição no Congresso. Portanto, temos um Congresso arredio ao governo Lula. Quem manda no Congresso é o Centrão. Mas existem 2 outras forças que eu vejo que vão passar a atuar junto com o Centrão quando lhe convier, que é os interesses neoliberais, que estão lá com o presidente do Banco Central, mantendo essa taxa de juros. Então, são os interesses do mercado, do grande capital, do capitalismo financeiro, e os interesses do agro-bolsonarismo. Agora, eu quero ir para a comunicação. Eu não consigo entender. Eu estou vendo um comentário aqui da Erika Silva que eu acho que é perfeito, melhor do que qualquer coisa que eu falaria. Falou assim, parece que o governo deixou a comunicação com a mídia. É isso, né? Então, assim, o governo é pautado pela mídia. Se você quer saber o que está acontecendo no governo, você vai assistir a Globo News. Então, assim, é muito complicado. Se a comunicação não melhorar, a gente vai perder todas as narrativas. Todas. E você falou muito bem. Quem deu a notícia de que o IBAMA estava brigando com a Petrobras na foz do Amazonas para poder explorar petróleo foi a mídia tradicional, não foi o governo. E a mídia deu essa informação no tom de que a Petrobras está batendo cabeça com o IBAMA. E os dois pertencem ao mesmo governo. Como essa notícia chega no eleitor do Lula? Chega que o governo não é todo ambiental, ou que tem discussão, que não é homogêneo. Ou que o governo é uma bagunça, que briga com ele mesmo, né? E que não se comunica internamente. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar muito da comunicação. E ela, até agora, é o calcanhar de Aquiles. É a coisa pior que eu posso avaliar no governo Lula e nos partidos que constituem essa base que elegeram Lula, principalmente o PT. Precisamos fazer essa crítica. A gente é bom para anunciar a obra, mas a gente não é bom para falar, comunicar como está a situação atual das coisas, assim. Porque o que o Bolsonaro fazia era perfeito para a comunicação. Toda quinta-feira ele ia lá e falava, o governo tá assim, estão contra a gente nisso, estão fazendo isso. E a gente não, a gente fica vendo pela mídia essas coisas acontecendo. Aí parece, inclusive, que, por exemplo, por causa da reforma administrativa, a Marina e a Guajajara, pra mim parecia que elas iam romper com o governo quinta-feira. Pronto, então vai sair as 2 ministras, que são 2 ministras fundamentais para a imagem do Brasil no exterior, para a proteção do meio ambiente, para a sustentabilidade.
Entendeu? Então, assim, e outra coisa, a gente ficou maluco a semana passada das notícias que a imprensa colocou, porque houve, na verdade, todas as votações foram votações em comissões, então, portanto, elas podem ser revertidas, potencialmente, né, elas podem ser revertidas no plenário, não pode, essas derrotas todas. Mas quando a gente recebeu as informações na semana passada, é como se fosse coisa batida o martelo. Como se o governo tivesse perdido, por quê? Porque as informações vieram de onde? Vieram da mídia tradicional. E aí, quando foi que a gente deu uma tranquilizada e começou a pensar direito? Quando foi? Quando o Lula falou. Ele falou para nós? Não, ele fez uma fala na Fiesp. Como se ele estivesse nos anos 90 ou no início dos anos 2000, João, que não tivesse internet, que não tivesse TikTok, que não tivesse Instagram. Ou seja, ele vai num evento da Fiesp, onde ele acha que tem lá a mídia tradicional e o Jornal Nacional, que vai filmar a fala dele, que na fala dele ele está se comunicando com o povo brasileiro, e essa fala dele vai ao ar no Jornal Nacional às 8 da noite. Essa é a mentalidade de 25 anos, de 30 anos atrás. Mesmo assim, João Bocaneto, olha, mesmo assim, a fala do Lula apaziguou. Porque ele precisa falar. Agora, se você sabe que você tem um cara que se comunica, mesmo que seja de maneira empírica, como o Lula, por que ele não pode falar a nação brasileira uma vez por mês? A gente não está no ano 2000. Então, ou muda a mentalidade da comunicação e se utiliza de um poder muito grande, que é o poder de oratória do próprio presidente, para fazer isso, ou a gente vai estar perdido, João. Vai estar perdido. É isso, Ricardo.